Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, já deixa o seu like. E se ainda não for inscrito, se inscreva. Tem muitos vídeos aqui no canal para você. Tenho certeza que vai gostar. Então vamos começar com os relatos de hoje, lembrando que todos os nomes já estão trocados de todos os relatos. E o primeiro é este: premonição da morte do meu ex-sogro. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é Fulana e vim contar uma experiência que foi, digamos, uma mistura de visão com premonição, que aconteceu comigo, se não me engano, em 2012. Na época, eu morava com um rapaz, no mesmo quintal que os pais dele. O pai do meu ex estava há uma semana muito mal, com uma gripe muito forte. Então eu sugeri que ele fosse ao hospital, já que era de idade avançada. E eles foram. E de lá ele não saiu mais. Os fatos que vou contar aconteceram ao longo de uma semana. Um dia, acompanhei o meu ex numa visita ao hospital. Quando estávamos prestes a entrar no quarto onde o pai dele estava internado, eu tive uma espécie de visão. Eu vi o pai dele deitado de barriga para cima, coberto com um lençol branco até o pescoço. Pouco depois disso, eu entrei no quarto. Havia 3 camas, cada uma encostada numa parede, e o pai dele estava sentado na beirada da cama do lado direito. Ou seja, totalmente diferente da cena que eu havia visto na mente minutos antes. Na volta, dentro do quarto, meu ex disse: "Se o meu pai sair dessa, eu vou dar mais valor para ele." E aí veio uma voz clara na minha cabeça que disse: "Não dá mais tempo." Eu fiquei pensativa, não comentei nada. 2 dias depois, ou algo assim, eu recebi uma ligação do hospital enquanto eu estava no trabalho. Pediram que eu fosse até lá. Naquele momento, eu já sabia o que tinha acontecido. Quando cheguei, pedi para ver onde estava o corpo do meu ex-sogro. Abri um pouco a porta do necrotério e lá estava exatamente a cena que eu tinha visto dias antes. Ele, deitado de barriga para cima com um lençol branco cobrindo o corpo até o pescoço. Eu gelei. Naquele momento eu tive certeza de que a espiritualidade havia me mostrado o futuro. Nunca contei isso para o meu ex, afinal não mudaria nada, né? Eu só compartilhei com a família. Falando em vozes, eu me lembrei de outro ocorrido. Foi com um ex-namorado, anterior ao do primeiro relato. O nosso namoro já não andava bem e em apenas um mês a relação começou a desandar. Na virada do ano, estávamos na praia, eu e a família dele, quando começou aquela queima de fogos e ele abraçou primeiro a filha. Enquanto eu observava a cena, eu ouvi uma voz feminina, em tom sarcástico e rindo, que disse assim: "Vocês não vão durar muito tempo." Aquilo me deu um aperto no peito. E realmente, se não me engano, em menos de um mês nós terminamos. Anos depois, descobri através da minha irmã que a minha mãe havia feito um trabalho espiritual para me separar desse namorado. O motivo? Eu e ele estávamos fazendo planos de casamento e pretendíamos construir uma casa no quintal da casa da minha mãe. Pedimos para minha irmã, que é designer de interiores, para fazer o projeto da casa e ela fez e ficou lindo. Mas a minha mãe não queria que construíssemos lá. Segundo minha irmã, ela achava que o meu ex queria se aproveitar de mim. Mas, na verdade, ele tinha mais condições financeiras do que a gente. Enfim, foi isso, Ana. Nada assim extremamente sobrenatural, mas foram coisas reais que eu vivi e que até hoje me fazem refletir. Pois é, tem essas coisas, né, de premonição, às vezes em sonho, às vezes de visão, né? Você vê uma cena na sua cabeça, são as pré-cognição, né? Bom, mas vamos ao próximo relato, que é este. O espírito pulou dentro de mim às 4 da manhã, pelo menos não foi às 3, às 4. O espírito pulou dentro de mim às 4 da manhã. Vamos ver, é um moço que nos conta. Oi, Ana, me chamo Fulano, atualmente tenho 34 anos e o fato que eu vou relatar aconteceu quando eu tinha 21 anos.
Na época, eu trabalhava numa empresa que ficava um pouco longe de casa, então eu precisava acordar bem cedinho, por volta das 4 horas da manhã. Era sempre o primeiro a levantar em casa. Naquele dia, tudo começou normalmente. Acordei, fui até a cozinha para preparar meu café, quando de repente comecei a ouvir o barulho de uma vassoura sendo passada no quintal. Na hora eu achei que fosse a minha mãe varrendo o chão. Como eu tinha acabado de acordar, ainda estava meio aéreo, né? Eu não percebi o absurdo da situação. Continuei preparando meu café até que a ficha caiu. Tipo, peraí, eu sou o primeiro a acordar. A minha mãe nunca levanta tão cedo assim, muito menos para varrer o quintal nesse horário, né? Foi aí que eu comecei a ficar com medo. Eu me abaixei com receio de que alguém estivesse no quintal me observando pela janela. Na hora nem pensei em nada sobrenatural. Eu achei que pudesse ser um ladrão mesmo. Mas o barulho de vassoura continuava. E eu precisava terminar de me arrumar e sair para o trabalho. Então eu tomei coragem e segui a rotina. Curiosamente, o som parou. Me troquei e antes de sair de casa, eu fui até o quintal para ver se encontrava alguma coisa estranha. E foi aí que eu vi uma cena totalmente surreal. No quintal havia vários espíritos correndo em círculos. Gente, como assim? Vários espíritos? Como você sabia que era espírito? Correndo em círculos. Eram de diferentes tamanhos e formas. Pareciam 2 adultos, um homem e uma mulher, 3 crianças pequenas e até um gato. Todos completamente negros, mas com as silhuetas visíveis, eram como sombras vivas. Ah, entendi. Ele via só a silhueta, dava para identificar que era homem, que era mulher, que era criança, até um gato. Mas eram só sombras. Eles corriam em círculos sem parar, como se estivessem presos naquela repetição. Eu fiquei paralisado por um momento, mas eu precisava ir trabalhar. É duro, né? A gente não tem tempo nem para observar uma assombração. Aqui em casa só temos uma cópia da chave, então sempre que eu saio eu preciso trancar a porta e jogar a chave por debaixo dela. Me abaixei para jogar a chave nesse instante. Um desses espíritos correu na minha direção e pulou dentro de mim. Na mesma hora, todos os outros desapareceram. Até hoje eu não faço ideia do que aconteceu. O que eram aquelas entidades? Por que estavam ali? Eu só sei que depois disso a minha vida mudou, só que para pior. Eu perdi o emprego, eu entrei em depressão, meus amigos se afastaram. Eu não sei se tem alguma ligação com o que eu vi, se foi algum tipo de trabalho espiritual contra mim ou se foi só coincidência, mas aquela aparição foi totalmente aleatória e até hoje eu me pergunto o que é que foi aquilo. Eu espero que você tenha gostado do meu relato, Ana. Eu já tentei mandar outros antes, mas nunca foram lidos. Obrigado por ler e espero poder compartilhar. Ok. Um beijo pra você, muito obrigada. E varrendo ainda por cima, varrendo o quintal. Sombras. Vocês já sabem a minha opinião em relação a isso. Será que o que ele viu seria sombras de uma dimensão paralela? Digo assim, não foi possível ver tudo do que estava acontecendo ali, mas de repente tinha outra família vivendo naquele mesmo espaço ali, né? Só que uma dimensão paralela. E aí só deu pra ver a sombra, só um borrão do que estava acontecendo. E na verdade, às vezes, um deles, não é que ele entrou em você, mas talvez ele tenha corrido coincidentemente porque eles não estavam te vendo. E ele correu na sua direção e pum, passou por você e nesse momento tudo sumiu, né? Talvez ele quisesse entrar pela porta daquela casa e por isso o barulho de vassoura, de um cotidiano, alguma coisa assim que eles estavam fazendo. Agora correndo em círculos todos. Não sei, gente, eu não sei. E se for fantasma, da onde que vieram esses fantasmas? Por que todos juntos? Por que varrer a casa? Por que só a sombra? Era espírito? Por que ele entrou em você e as coisas tudo ficando pior, né? Que ele é pior na vida dele.
Não sei, gente, não sei o que pensar, não sei o que pode ser, precisa de mais investigação pra tentar entender, né? O que é que aconteceu aí. Interessante, alguém já passou por algo parecido? Conta aqui pra gente. Próximo relato, o vestido mal agourento. É uma moça que nos conta. Aloha! Meu relato é curto, mas é macabro demais. Eu comprei um vestido anos 70 num brechó. Já adorei, amo. E decidi usá-lo para sair num sábado e ir ao cinema. Era um vestido meio estilo indiano, todo estampado, longo, roxo e azul com estampa floral. Lindo, adorei já. Desde a hora que eu vesti, parecia que tudo começava a dar errado. Aí que, né, vem com as cargas energéticas, tudo das outras pessoas. O elevador enguiçou, a porta não abria. Quando consegui chegar ao hall para sair do prédio, eu ouvi um estrondo. O teto solar, naquela parte da saída, quebrou. No chão havia um passarinho ou algum bicho, não sei, morto, podre, cheio de churume de carniça. Eu fiquei assustada e só quis sair correndo dali. Nossa. Peguei o ônibus, mas ele não chegou até o final do meu trajeto, por conta de um acidente com o veículo. Decidi descer antes e ir andando. Meu guarda-chuva estragou, então tive que andar na chuva mesmo. Quando cheguei na sala de cinema, disseram que estava lotada, não tinha mais lugar. Por causa dos acontecimentos, eu estava muito atrasada. Só teria vaga na sessão do dia seguinte. Tive que voltar para casa sem ver o filme. Na parada, percebi que esperava o ônibus errado. Avisaram que a placa do ponto estava adulterada. Então passei mais um quarto de hora num ponto diferente, tudo escuro e chovendo muito. Durante esse tempo eu vi uma pessoa esquisita. Não sei se era homem ou mulher. Usava um casaco com capuz verde escuro e parecia estar catando latinhas nas lixeiras. De repente, essa pessoa mexeu numa lixeira pequena e caiu um pedaço de alguma coisa. Eu acho que um cachorro quente. A pessoa se encolheu até o chão num movimento rápido, parecido com um gato, e abocanhou o resto daquela comida direto do chão. Graças a Deus o ônibus chegou e eu corri para dentro sem entender nada do que eu tinha visto. Foi tão rápido que só deu tempo de fazer o sinal e entrar. Pelo menos estava voltando para casa, finalmente. Apertei o botão para descer, eu estava num daqueles minhocões esperando a porta abrir, na emenda entre os vagões, digamos assim. E o meu vestido ficou preso num parafuso quase invisível em um dos ferros. Quando eu desci, a barra do vestido ficou presa no ônibus e eu já na calçada. O ônibus ia arrancar. O ônibus ia arrancar e uma travesti que descia atrás de mim puxou a barra do vestido até soltar. Ela disse assim: "Oxe, se fosse uma saia poderia ter sido arrancada e você poderia ter ficado só de calcinha, menina." E eu respondi: "Pior se fosse arrastada mesmo, né?" Porque o motorista estava lá na frente, no primeiro vagão, né? Nunca que ele ia ver ou ouvir o que estava acontecendo lá atrás. Gente, isso teria sido horrível. No caminho para casa, eu senti um cheiro ruim vindo do vestido. Um cheiro forte, parecido com um cachorro molhado com mofo. Sei lá, um gás fétido que exalava dele. Pensei comigo, gente, esse vestido parece amaldiçoado. Desde que eu vesti, só acontece coisa bizarra. Decidi que ao chegar em casa, eu tiraria o vestido e logo levaria ele num saco de lixo para caçamba na calçada. Já era quase 21h. Na entrada do prédio, onde o teto solar quebrou por causa do bicho morto, havia um plástico improvisado tampando o local. E onde estava o bicho havia um monte de areia por cima. O mais estranho é que quando eu cheguei em casa, o vestido parou de exalar aquele cheiro ruim, como num passe de mágica. Eu havia conferido no caminho se o cheiro vinha do vestido ou do ambiente, e era do vestido mesmo. Eu já estava limpa, perfumada. De repente, o vestido começou a feder. Coloquei o vestido num saco de lixo e desci os 7 andares no elevador. O condomínio estava quase vazio naquele sábado. Fui na chuva mesmo, sem guarda-chuva, até a lixeira.
Quando eu pisei no pedal para abrir a tampa da lixeira, eu tive dificuldade porque a borracha estava grudando por causa da água da chuva. Quando abriu, a caçamba estava quase cheia de sacos de lixo. Coloquei o saco com o vestido em cima dos outros. Quando tirei o pé do pedal, a tampa ficou meio que aberta e quando fechou, eu vi algo estranho. Parecia uma mão magrinha puxando a tampa com força para fechá-la. Aí eu tentei abrir de novo, mas aí eu não consegui. Quando finalmente abriu, não tinha ninguém ali, só sacos de lixo. Eu tava morrendo de medo, mas não sei por que eu tive coragem de voltar. Poderia ser uma pessoa mesmo, né? Mas não havia ninguém. Voltei assustada, entrei no prédio e o sensor automático não acendeu a luz quando eu entrei. A luz só acendeu quando eu cheguei no elevador. O chão estava todo sujo de areia, como pegadas de areia. A mesma areia que estava sobre o bicho morto no hall. E eu pensei, algum vizinho pisou nisso no escuro, né? Mas achei improvável porque estava exatamente do mesmo jeito que eu tinha visto antes. Enquanto pensava nisso, eu entrei no elevador. Ele estava subindo e parou no segundo andar. Pensei que alguém tinha chamado, mas não havia ninguém ali. Tudo escuro, silencioso. Quando a grade fechou, pela janelinha do elevador eu vi uma pessoa, ou melhor, um espectro todo preto. Eu vi aquilo aproximar o rosto para olhar para dentro do elevador. Os olhos eram pretos, com a parte branca muito branca. Só dava para ver isso. Eu subi para minha casa morrendo de medo, gelada. Eu nem conseguia encontrar as chaves. A lâmpada apagava toda hora e eu tinha que voltar uns degraus na escada para acendê-la. Cheguei em casa, tomei banho de salmoura, rezei um terço, joguei água benta pela casa e fui dormir com a porta do quarto fechada e a luz acesa. Eu não consegui dormir aquela noite. Eu fiquei morrendo de medo até amanhecer, acordada. Muito medo mesmo. Só quem já passou por uma situação sem explicação, tipo assombração, sabe a sensação horrível que é. Era isso. Um beijo pra você, muito obrigada. Nossa, mas de quem será que era esse vestido pra trazer tudo isso daí, né? Será que a pessoa era apegada ao vestido, grudou junto? O vestido era amaldiçoado? O vestido foi usado pra fazer alguma outra coisa e depois colocado pra ver? Ai, gente, não sei. O cheiro ruim a gente às vezes até pode justificar como era antigo, podia ter até algum tipo de mofo mesmo, e aí a hora que molhou com a chuva, fica aquele cheiro de cachorro molhado, sabe? E às vezes, sei lá, mistura os cheiros, sabe? Sei lá do que, não sei. Mas você não tinha lavado ele antes, depois que comprou no brechó? Não lavou antes? Porque tem lugar que já vem até, né? Tudo bem arrumadinho, bem limpinho, não sei, né? Mas depende, sei lá. Nossa, mas tudo isso será... Bom, depois que chegou o vestido que... E aí depois não aconteceu mais nada. Depois você botou o vestido no lixo, nada mais aconteceu. Será que era espírito apegado ao vestido ou outra coisa? Deixem as suas opiniões e se já aconteceu algo assim com vocês, conta pra gente. Eu corro um sério risco disso porque eu adoro comprar essas coisas antigas de brechó. Mas vamos lá. Teatros assombrados é o próximo relato e é uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a fulana de tal. Pra você saber quem é. Muito bom esse lance de fulana, eu adoro. Ana, eu tenho 52 anos e por escolha profissional passei mais de 30 desses anos trabalhando em teatros em várias cidades do Brasil, do Paraná ao Pará. Literalmente. Já estive e trabalhei em inúmeros teatros e posso te garantir, são lugares incríveis, cheios de mistérios e com uma aura completamente sobrenatural. Parece até que nós, artistas, temos uma tendência a nos apegar a esses espaços. Então eu vim relatar aqui algumas experiências que eu vivi e que foram totalmente sobrenaturais, sem sombra de dúvidas. Todos os nomes estão trocados, é claro. Então, o primeiro episódio, O Homem na Plateia. Bom, no final dos anos 90, em 1998, para ser mais precisa,
Eu estava trabalhando num teatro de uma cidade do norte do Paraná. Eu dirigia uma companhia de teatro e estávamos em pleno ensaio. Naquele momento, no teatro, estávamos apenas os atores no palco, inclusive eu, e o técnico de luz e som. O Marcelinho, e o técnico de luz e som, Marcelinho, que estava na cabine. Entre o palco e a cabine, é claro, estava a plateia. Apesar da cidade ser pequena, o teatro era grande, com capacidade para 450 pessoas. Durante o ensaio, eu parava de vez em quando para ajustar alguma coisa e conversava parava para ajustar alguma coisa e conversava do palco mesmo com o Marcelinho lá, né? O técnico lá de som, de luz. Luzes, trilha, essas coisas, né? E aí voltamos pra cena, ele acendeu os refletores, soltou a trilha e começamos a coreografia da cena. Isso durou uns 10 minutos. Quando terminou, olhei pra cabine com a mão protegendo os olhos assim da luz e os outros atores fizeram o mesmo. E foi então que vimos. O Marcelinho estava sentado no meio da plateia. Como assim? O que era normal, aliás. Ele fazia isso para observar melhor as cenas, né? E ajustar o que fosse preciso. Então eu virei na direção dele e falei: Marcelinho, volta a música, por favor, que eu quero corrigir um detalhe aqui. Para surpresa geral, o Marcelinho sai da lateral do palco da coxia. Aqui. Na hora todo mundo congelou. Eu fui a primeira a perguntar, tipo, ué, se você tá aqui, quem é que tá ali? E apontei para a plateia. Todos nós olhamos novamente e a figura ainda estava lá, sentada. Era a silhueta de um homem alto, magro, com cabelo comprido e um chapéu estilo cantor de blues. Tudo isso a contraluz dos refletores. Então ele se levantou, caminhou entre as poltronas, saiu pelo corredor central e foi em direção à porta de saída do teatro, que estava trancada, como sempre deixávamos durante os ensaios, que era para ninguém atrapalhar. Marcelinho pulou do palco e correu até a saída. Nós todos fomos atrás. Chegamos ao saguão, vazio e trancado. Ninguém, não tinha ninguém ali. E eu perguntei, gente, quem era aquela pessoa? E aí veio o baque. O Marcelinho respondeu, era o fulano. Ele trabalhava aqui, era coreógrafo, faleceu há uns 2 anos. Gente, todo mundo ficou em choque. O Marcelinho foi até a secretaria, abriu o arquivo e mostrou um recorte de jornal com uma matéria de estreia de espetáculo. E lá estava ele, o homem que todos nós vimos. Estávamos em 12 pessoas no teatro naquele dia. E 12 pessoas viram aquele espírito. Olha que legal. Episódio 2, o fantasma fumante. No mesmo teatro, o mesmo grupo, estávamos num exercício conhecido como laboratório. E eu pedi para 3 atores irem até o depósito, no andar de baixo, buscar uma poltrona antiga de veludo vermelho, tipo um trono, para usarmos na cena. Eles foram e voltaram sem nada. E eu perguntei por que não tinham trazido. E eles disseram que ao entrarem no depósito, deram de cara com um senhor branco, de certa idade, chapéu na cabeça e fumando um charuto, sentado justamente na poltrona. Nós achamos estranho, é claro. O teatro deveria estar vazio, só a gente lá dentro, né? Então eu fui com o Marcelinho verificar. Na descida da escada já dava para sentir o cheiro do charuto. Mas ao chegarmos no depósito, não havia ninguém. Mais uma vez o Marcelinho ficou pensativo. Nos chamou até a sala da diretoria, onde havia quadros com fotos de todos os ex-diretores e presidentes do teatro. Os 3 atores olharam e reconheceram o homem. Era o senhor fulano, fundador do teatro, falecido havia 5 anos. Nós ficamos todos estupefatos. Palavra maravilhosa, né? Estupefatos. Com a situação. A partir daquele dia, qualquer evento estranho passou a ser culpa do senhor fulano, o nosso fantasma residente.
Bom, episódio 3 que aconteceu aí nos teatros, o desaparecimento da agulha. Era noite de estreia, o camarim estava uma loucura, eu estava finalizando o figurino de uma atriz, costurando com ela já vestida. E veio outro ator falar comigo. E enquanto eu conversava, continuei segurando a agulha com a linha presa no figurino. Depois da conversa, quando eu voltei à costura, a agulha não estava mais na minha mão. Eu fiquei apavorada. Podia ter ficado presa no figurino e acabar machucando a atriz em cena. Procuramos feito doidos e nada. Eu já ia pedir para ela tirar tudo para procurarmos com calma, quando entra no camarim, vindo da rua, um dos diretores administrativos com a agulha na mão, perguntando se era nossa. Eu falei que sim, claro, e perguntei onde você encontrou. Preparem-se, ele disse, no corrimão da escada do hall de entrada do teatro. Longe, muito longe de onde a gente estava. Ana, a agulha estava na minha mão, presa pela linha do figurino. E do nada apareceu na escada de entrada do teatro. Resultado, demos um puxão de orelha no senhor fulano, nosso patrono fantasma, e dissemos que brincadeira tinha limite. Nós rimos muito e fizemos uma estreia linda naquela noite. Esses relatos são todos do mesmo teatro no Paraná. Mas se você tiver interesse, posso contar outras experiências sobrenaturais que vivi em outros teatros por onde passei. E olha, tem história que dá frio na espinha. Um beijo pra você, muito obrigada, menina. Nós já estamos esperando essas histórias de teatros assombrados, adoro. Tem umas interessantes aqui no canal já também, de teatro, assim, amo, pode mandar, né, assombrados. E vamos para o próximo relato, que é: a geladeira tentou conversar comigo? É um moço que nos conta. Às vezes a geladeira conversa comigo também. Ela fala assim, olha o que eu tenho aqui, olha este doce, você não vai pegar este doce? Eu falo, ai, geladeira, para, eu não vou pegar o doce. Ai, mas ele tá tão suculento, tá tão gostoso. Eu falo, tá bom, a geladeira fica falando comigo desse jeito. Não, vamos ler o relato, vamos lá. A geladeira tentou conversar comigo? Oi, Ana, beleza? Me chamo fulano, tenho 28 anos e o que eu vou te contar aconteceu comigo tem uns 3 meses. Antes de tudo, deixa eu já falar. Eu nunca fui de acreditar em coisa de espírito, de assombração, essas paradas. Eu sempre fui aquele cara que ri de vídeo de fantasma e comenta fake, sem nem pensar. Só que, depois do que rolou aqui em casa, eu parei de rir. Seguinte, era uma terça-feira, quase meia-noite já. Eu tava no sofá vendo o TikTok no volume máximo, rindo de vídeo de gato caindo da mesa, quando do nada o meu celular descarregou. Tá, beleza, levantei e fui pra cozinha pegar o carregador que sempre deixo ali perto da geladeira. E foi aí que começou. Primeiro, aquele som clássico do motor da geladeira ligando, né? Só que parecia estranho, tipo oscilando, como se alguém estivesse mexendo no botão de volume de uma caixa de som velha. Aí eu pensei, deve estar dando pau, né? Já já ela vai queimar e eu vou ter que gastar com técnico. Mas aí, mano, começou outra coisa. Um som baixo, abafado, tipo 2 pessoas conversando de dentro da geladeira. Oi, Ana, eu juro por tudo. Eu acredito, eu tô falando assim, mas eu acredito, gente. Ó, eu fiquei parado, igual uma porta, segurando o carregador, só ouvindo. E não era zumbido, nem estalo de plástico, nem compressor chiando, era conversa mesmo. E pior, parecia uma conversa séria, sussurrada, quase conspiratória. Uma voz falava rápido, como quem conta um plano, e a outra só respondia, é. Como se estivesse concordando com tudo. Na moral, eu fiquei uns 30 segundos com a testa franzida, olhando pra geladeira e pensando, eu tô ficando doido. Ou a minha geladeira virou sala de reunião de micrognomos conspiradores.
Tomei coragem, fui até a porta, encostei o ouvido na porta da geladeira. E mano, parecia que as vozes ficaram mais altas. Era como se tivessem percebido que eu tava escutando. E aí eu falei alto. Ô, tá de brincadeira, né? Abri a porta com força e nada. Só a garrafa de água, alguns ovos e aquele cheiro clássico de geladeira velha. Aí veio o momento que me fez borrar as calças. Quando eu fechei a porta da geladeira, as vozes continuaram. E pior, começaram a rir. Mas não era risada normal, não. Era aquela risada abafada de quem está segurando o riso, tentando não ser pego. Mano, nessa hora eu fiz o que qualquer adulto maduro e racional faria. Eu peguei a minha mochila, o meu celular, já com 5% de bateria, e fui dormir na casa da minha mãe, sem nem olhar pra trás. Passei 2 dias sem voltar pro apartamento. Quando criei coragem e voltei, a geladeira estava desligada. O plugue tinha saído da tomada, sozinho. E o melhor, ela estava gelada por dentro, como se tivesse funcionando sozinha. Desde então, eu comprei um frigobar e deixei a geladeira grande vazia. Não tenho coragem de ligar de novo, não. Então é isso, Ana. Se um dia, tarde da noite, você ouvir vozes na sua cozinha, não duvida não, tá? Porque às vezes as coisas que a gente chama de paranoia podem só estar esperando a hora certa de dar a risada da nossa cara. Um abraço e fica a dica. Desconfiou da geladeira? Pede um delivery e corre pra casa da tua mãe. Ai, eu tô contigo. Mas ó, a gente pode achar muito absurdo isso que ele tá falando, mas a gente tem outros relatos aqui interessantes desse tipo. Tem um que eu lembro que o menino falava que escutava vozes no chão. Ele botava o ouvido no chão e ouvia conversa, ouvia gente falando no chão. Sendo que não era apartamento, tá? Era casa térrea, assim, e debaixo do chão ali era só terra, alicerce da casa, né? E ele disse que ouvia conversa e coisas quando botava o ouvido no chão. Outro ouvia conversas e tudo quando botava escutava no travesseiro, colocava assim no travesseiro e ouvia. No relato da pedra que comia gente, eles relatam também que escutava e quando botava o ouvido na pedra, escutava mais ainda, tinha berro de bicho, você escutava de tudo lá pra dentro da pedra. E o que se assemelha talvez muito com isso que ele tá contando aí de vozes na geladeira é a história do duende de Saragoça, que o Matheus fez um vídeo, um especial sobre isso. Vou ver até se eu lembro de deixar aqui nos cards, porque é interessante. Eu gosto muito daquela história, porque acabou que não teve explicação. A pessoa começou a escutar, na Espanha, começou a escutar uma falação que ela não sabia de onde vinha, e foi descobrir que a voz vinha do fogão. Mas esses eletrodomésticos, hein, gente? O que esse povo tem com fogão, geladeira? Eu confesso pra você que agora eu vou começar a prestar atenção na geladeira e no fogão. Mas assim, eles ouviam, ele falava, ria e não sei o que, e eles ficavam, gente, deve ter alguém. Foi gente investigar, ficar lá, olhar, puxar o fogão, não tinha nada, não teve explicação, sabe? Alguém botava a boca lá pra falar, mas teve gente que foi lá investigar, vou espirrar. Sim! Pronto, então, aí eles falaram que era um duende, sei lá, invisível, que vivia no fogão. Aí isso daí da geladeira. Alguém tem uma história Perdão. Alguém tem uma história parecida? Já passou por algo assim? Que às vezes a pessoa passa por algo assim e fala, gente, loucura, imaginei, sonhei. Mas às vezes não é não, filho. Às vezes você ouviu mesmo e não sei lá o que é. Aí vai falar, ele alucinou. Mas assim, do nada, assim, de repente, de noite, tá tudo normal, e você dá uma alucinada, ouve o negócio, nunca mais? Nunca antes, nunca depois? Pode isso? Ai, não sei, gente. Pelo que ele conta aqui,
não era aquele barulho de geladeira, porque às vezes a geladeira fica, aqui de casa fica. Ela faz tem o barulho de geladeira, mas às vezes ela começa a dar uns eu não sei, faz isso. De vocês fazem? Faz uns nhenhenhê. Mas aí depois ele chegar, tá fora da tomada, ainda tá gelada, ou ela acabou de ser tirada da tomada. E o que ele relata não é um gemido, não sei o que lá, ele relata uma conversa de dentro da geladeira. Mas, gente... Bom, deixem as suas opiniões com respeito, por favor, e se já aconteceu algo parecido, conta pra gente. Vou ver se eu lembro de deixar o vídeo do Duende de Saragoça aqui. Vamos pro próximo e último relato de hoje, que é este. O quartinho de passar roupas. Esses quartinhos, falou quartinho de não sei o que, pra mim já vem. É assombrado. É um moço que nos conta. Olá, Ana e queridos assombrados. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Sou o fulano, muito fã do canal e faço parte de um grupo de amigos que adora contar histórias aterrorizantes. Nossas, dos nossos avós, das tias, enfim. Há um tempinho estávamos reunidos, eu e fulaninho, um grande amigo, chamamos ele de fulaninho porque o nome dele também é no diminutivo, ok. Ele nos contou uma história da infância que na hora me fez lembrar do canal Assombrado. Eu disse pra ele, fulaninho, precisamos mandar esse seu relato pra Ana. E ele concordou. Muito obrigada. Então, a partir de agora, é ele que vai contar pra vocês essa história, ou pelo menos uma parte dela. Então, agora é o fulaninho contando. Meus pais se casaram muito jovens, por conta da gravidez da minha mãe, mas, sinceramente, não foi uma boa ideia. Eu nasci e desde as minhas primeiras memórias lembro das brigas e desavenças entre eles. Tudo era motivo para briga. E olha, não era só eu que ouvia não, a vizinhança inteira acompanhava os barracos, os palavrões e os xingamentos. Várias vezes a polícia estava lá, batendo na nossa porta. Meu pai, sempre aos berros, me xingava com nomes bem pesados. Um deles era: "Ô, desgraça! Ô, demônio!" Minha avó, mãe dele, quando estava por perto, vivia dizendo: "Qualquer dia, de tanto você chamar, ela vai aparecer para você." E ele gritava de volta que podia aparecer, que ele não tinha medo de nada e que estava pouco se lixando, que tudo e todos podiam ir pro inferno. Meus pais quase nunca paravam em emprego nenhum. E por conta disso, vivíamos mudando de casa, sempre sendo despejados por falta de pagamento. Nunca tínhamos dinheiro para nada. Era uma dificuldade tremenda. Olha, desculpem falar desses detalhes, mas é para vocês entenderem bem o contexto. Lembro de uma casa sem reboco, onde tudo começou. Coisas estranhas aconteciam. Lâmpadas se apagando sozinhas, barulhos na cozinha de madrugada, enquanto a gente dormia. Na época eu tinha uns 8 anos. Me lembro bem dos comentários da minha mãe e da minha avó sobre esses acontecimentos. Diziam que eram os demônios que o meu pai chamava tanto. E ele nunca nem deu bola. Achava que era coisa da cabeça delas. Dizia para elas procurarem o que fazer, em vez de ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Até que chegou o dia dele morder a língua. Naquela noite, depois de mais uma briga, ele foi dormir na sala. E no dia seguinte contou para minha avó, a mãe dele, que morava perto e estava sempre em casa, que quando foi até a cozinha pegar água, viu um velho. Era um velho baixinho, magrelo, corcunda, de costas para ele, usando uma capa preta e um capuz grande. Quando meu pai se aproximou, o velho se virou. E ele era tudo sem dente. Sorriu, um sorriso rouco, parecendo risada de fumante, e simplesmente desapareceu na frente dele. Meu pai deu um pulo para trás, quase caiu duro de susto. Não ficamos muito tempo nessa casa. Depois de alguns meses, o meu pai conseguiu um emprego melhor e nos mudamos para outra casa. Mas adivinha? Mesmo com casa nova, o barraco seguia igual. Meu pai chegava tarde, minha mãe o recebia aos berros, com todo tipo de xingamento. "Some daqui! Desaparece da minha vida!"
E lá vinha mais uma madrugada de gritaria. Eu tampava os ouvidos, não aguentava mais aquelas brigas. Desde o primeiro dia que entramos nessa casa nova, eu sentia um medo, uma angústia, uma sensação ruim que nunca me deixou enquanto moramos lá. Meu quarto tinha um outro quartinho conjugado, tipo um closet, pequeno, sem luz, só uma janela. Minha mãe usava para passar roupa e pendurar algumas coisas. O problema era a noite. Quando eu ia dormir, começavam os pesadelos. Eu via vultos no meio das roupas penduradas e alguém batia na janela toda noite. A minha cama ficava de frente para esse quartinho e entre os dois não havia porta, só o vão. Eu via claramente sombras passando para lá e para cá naquele vão. Sempre parecia que tinha alguma coisa me olhando lá de dentro. Contei para os meus pais, mas, como sempre, era frescura. Você é homem ou o quê? Vai rezar e para com isso, eles diziam. Até aquele quadro horroroso de um menino chorando, que ficava nesse quartinho, eles se recusaram a tirar. Nossa, tinha ainda um quadro do Bragolin lá, do quadro das crianças chorando. Diziam que pertencia à casa e que eu não tinha que mexer em nada. Eu morria de medo daquele quadro. Não só você. Com o tempo, a coisa só piorou. Comecei a ouvir risadas. Era uma risada rouca, baixa, meio de fumante, cheia de pigarro. Era como se aquilo se divertisse com o meu medo. Primeiro eu ouvia vindo do quartinho, depois debaixo da minha cama. Eu estava em pânico, eu não dormia direito. Eu cheguei a dormir debruçado na carteira da escola. A professora vivia chamando a minha mãe, dizia que eu tinha algum problema porque eu não conseguia prestar atenção. Mas as coisas ainda iam piorar. Teve uma madrugada em que uma força, levantou meu colchão comigo em cima. Parecia que duas mãos me empurraram para cima com o colchão, com o estrado e tudo. E junto, aquela risada horrível, rouca, sarcástica. Eu saí correndo pro quarto dos meus pais, desesperado. Meu pai, como sempre, só me xingou por acordá-lo e ameaçou ainda me bater. Eu, chorando, disse que nunca mais ia dormir naquele quarto, que tinha alguma coisa lá. A partir daquele dia, todas as noites, eu pegava o meu colchão e levava pro quarto dos meus pais, mesmo com meu pai reclamando, me chamando de bunda mole e mandando eu virar homem. Na época, tínhamos umas vizinhas que benziam. Minha mãe me levava para tomar uns passes, rezar contra quebranto. Funcionava. Só por uns dias. Depois voltava tudo. Eu já tinha mais de 10 anos aí. E vou contar uma coisa bem pessoal. Até hoje, depois dos 40 anos, eu não consigo dormir com braços ou pernas para fora da cama. Ah, mas nem eu. Tá tudo certo. Se eu sinto que um braço tá para fora, eu puxo na hora. Eu também. Como se aquilo ainda estivesse lá, debaixo da cama. Mas não importa, né? Eu não tive essa experiência, mas tenho a mesma sensação. Se eu deixar a perna, o braço pra fora, parece que alguma coisa, não é nem debaixo da cama, vai vir do escuro e vai pegar minha mão e o meu pé. Aí eu não consigo também não. Moramos alguns anos nessa casa, vivendo todo esse terror, até que os meus pais finalmente se separaram. Fui morar com a minha mãe em outra cidade. Minha mãe se casou novamente, tive 2 irmãos e, graças a Deus, nessa nova família nunca aconteceu nada de sobrenatural. Meu padrasto foi um cara incrível, me acolheu como filho, me ajudou muito. Ele já é falecido e eu tenho uma gratidão imensa por ele. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo do meu pai, que também se casou de novo, mas segue até hoje no mesmo caminho, com a mesma vida, mesmo depois de velho e aposentado. Hoje eu tenho a minha própria família. Carrego traumas, sim, e muitos medos de uma infância difícil. Tento todos os dias não ser o homem que o meu pai foi para nossa família. A minha esposa sugeriu terapia. Faça. Sugiro também, nem conheço, não sei, mas por tudo que foi passado, todo mundo, na verdade, eu falo, todo mundo precisa de terapia, porque ninguém é perfeito, todo mundo
tem ali os seus perrengues, né? Mas em casos assim, como você tá contando que passou por tudo isso, é muito bom por você, pra você, né? E por quem tá ao seu entorno. Sim, minha esposa sugeriu terapia e graças a Deus eu fiz. Muito bem, parabéns. Por muitos anos e isso me ajudou muito. É isso aí. Sigo tocando minha vida da melhor forma que posso, mas esquecer certas coisas, impossível. Esquecer é impossível, né? Mas... E é isso, agradeço muito por vocês ouvirem o meu relato. Ana, agora voltou o outro moço. Ana, esse meu amigo fulaninho é um cara incrível. E olha, ninguém do nosso grupo fazia ideia que ele tinha passado por tanta coisa pesada na infância. Tá vendo? Nossa, tem gente que você conversa, a pessoa é tudo... Nossa, a pessoa é gente boa, a pessoa é pra cima, é feliz, é batalhadora. Aí, de repente, você vai escutar a história da pessoa e fica assim... Você jura que você passou por tudo isso? Eu conheço histórias que eu jamais diria que a pessoa passou por isso. E a pessoa consegue levar, como ele disse, carregando trauma, sim. Doendo, sofrendo, lutando lá dentro, sim. Mas consegue ir por um lado totalmente oposto do que passou, entendeu? Consegue fazer do limão a limonada, digamos assim. Consegue seguir bem, né? Com outra vibe, com... né, fazer diferente com a família, enfim. Sabe, eu acho que qualquer casal que tenha filhos deveria pensar muito bem antes de fazer uma criança passar por certos traumas. Ah, com certeza, mas... né? Ele até contou que repetiu vários anos na escola, simplesmente porque não conseguia prestar atenção. Vivia com sono, esgotado. Muito triste tudo isso. No caso, ele vivia com sono esgotado porque ele passava por essas assombrações durante a noite. É isso? Tinha medo, não dormia direito. Obrigado, Ana e Assombrados. Um beijo pra você, eu que agradeço. Pra vocês, um beijo pra vocês, muito obrigada. E, gente do céu, coitado. Por isso que eu falo, quando a criança tá falando que tá com medo, que tem alguma coisa, escuta ela. Bota pra dormir lá no quarto, não tem essa. Tá, por mais que às vezes não seja nada sobrenatural, às vezes é coisinha da cabeça dela, que ela ficou com medo, que ela viu no dia a dia. Mas o medo que ela tá sentindo é isso que importa. Não é se ela tá vendo, se ela não tá, se ela deve ter medo daquilo ou se ela não deve. Se ela está naquele momento com sentimento de medo, seja da coberta pendurada no cabide ou de um espírito que tá lá mesmo puxando o pé da criança, não importa. Quer dizer, importa um pouco. Mas assim, ela está com medo, então vamos... Tá, você tá com medo? Deita aqui, mostra que você é a proteção que ela precisa, né? E aí você vai conversando, vai vendo o que tá acontecendo, se é isso, tem que ter um trabalho psicológico por trás. O que tá acontecendo com a criança? Por que ela tá tendo medo? É espiritual? Às vezes não é espiritual. Às vezes é um medo que tá vindo por outra questão, que às vezes a gente não tá nem imaginando, mas na cabecinha dela aquilo tá pegando, né? Então, prestar atenção na criança. A criança não é sei lá, uma coisa que tá por ali, que não tem sentimento, não tem... É um ser humaninho, gente. Lógico que tem que ter equilíbrio também, não é um ser humaninho que também pode, né? É um ser humaninho que tem que ter limites também. Mas se tá falando que tá com medo, vamos escutar, vamos ver o que tá acontecendo. Deixa as crianças dormir na cama com vocês. Pelo menos quando tiver com medo. Eu falo isso porque eu dormi muito tempo, sabe? Com a minha mãe, eu tinha medo, eu ia no quarto da minha mãe mesmo. Conto aqui, tem uma história que eu tinha 22 anos, o ventilador ligou sozinho lá no meu quarto, daí eu pensei 2 vezes, saí, fui dormir no meio do meu pai e da minha mãe, 22 anos de idade. Fui e vou de novo. Só não vou porque eles não estão aqui, mas agora a gente tem que aprender, né? Agora eu é que sou a mãe que tem que... Agora, se eu ver uma assombração dessa, eu tenho que lidar com a assombração. Pra deixar meus filhos falar, não, que aqui não. Mas sim. Então, a gente mesmo, vocês estão assistindo, tem quanto adulto que eu converso, que fala, eu não escuto isso aqui lá porque eu tenho medo. Falei, então, se adulto tem medo, imagina a criança. Acho que tem criança que é mais corajosa do que adulto, fala a verdade. Enfim, vocês entenderam, né? Pessoal, estes foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês, ok? E a gente se vê num próximo relato. Beleza? Combinado? Então, beijos e fui!